Retomando aqui então o nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, novo item, número 7, Duração das Penas Futuras, a partir da questão 1003. Bom dia, Tico Teco. Muito bem, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui então, nós vimos, só para recapitular, nós vimos no item anterior expiação e arrependimento, compreendendo a forma como os espíritos então vivenciam as suas experiências aqui no mundo físico e as consequências dessas experiências no plano espiritual. E Kardec apresentou nesse item número 6, expiação e arrependimento, quais são os mecanismos que devem ser utilizados, ou que nos são apresentados para que nós possamos, então, resolver essas pendências, essas questões que ficam vivas em nossa consciência. Então, primeiro vem o arrependimento, depois vem a expiação e, finalmente, a reparação, como nós já conversamos. Agora, no item número 7, Kardec fala da duração das penas futuras. Então, sim, o arrependimento é um recurso necessário, a expiação é uma consequência desse recurso, mas a pergunta é, quanto tempo os espíritos demoram para alcançar esse arrependimento, essa expiação e, consequentemente, terem a oportunidade de trabalhar na sua reparação? Então, é isso que nós vamos estudar, compreender aqui quanto tempo cada espírito, de acordo com a sua elevação, de acordo com o seu entendimento, enfim, quais são as dificuldades e facilidades que os espíritos encontram. Aqui, como é colocado para nós, o próprio título, bom dia, Flávio, Duração das Penas Futuras, Kardec logo de imediato ele traz para nós já a questão das penalidades, no sentido de que nós mesmos, a partir do momento em que infringimos essas leis morais, essas leis naturais, criadas por Deus, nós inevitavelmente passaremos por essa situação de dor, de angústia, de sofrimento. Mas quanto tempo isso demora para cada um de nós? Principalmente porque todos, por estarmos vinculados no mundo de provas e expiações, e aí então vale a pena aqui fazer um parêntese, quando nós falamos que nós somos espíritos vivendo no mundo de provas e expiações, não é porque o mundo traz para nós sofrimentos. É porque nós, como espíritos nesse estágio evolutivo, criamos todos os nossos sofrimentos. Mas a partir do momento em que nós paramos de criar esses sofrimentos, agindo com mais sabedoria, com mais equilíbrio, naturalmente nós nos promovemos. Então não é uma questão de sermos promovidos para mundos melhores. Somos nós que alcançamos essa autopromoção a partir da nossa elevação. Mas enquanto isso não acontece, nós criamos meio que um espírito coletivo de que todos nós fazemos parte. Exatamente por estarmos ainda nessa situação de não termos ainda a devida sabedoria, de não termos os valores bem desenvolvidos, de apresentarmos ainda tendências, vícios, dificuldades que nos atrasam na nossa evolução ou nos prendem nessa condição. Mas quanto mais nós resistirmos a essas mudanças, mais tempo demora, maior é a duração dessas penas que nós vivenciamos. Mas aqui Kardec coloca como penas futuras. Então ele trata das questões no mundo espiritual. E aí então nós lembramos Raul Teixeira, trazendo para nós nas suas explanações, tal vida, tal morte. Ou seja, a vida que nós levamos, ou já utilizando também um outro ditado popular, da vida a gente só leva a vida que a gente leva. Ou seja, as penas futuras elas são consequência da vida atual que nós levamos, da forma como nós conduzimos nossa existência. E aí então nós temos o arrependimento, como nós vimos, que pode acontecer durante a nossa existência, quando nós então cometemos ali a falta, e essa falta nos chama a atenção pelo peso que ela impõe na nossa consciência, então nós podemos nos arrepender e já trabalhar pela
pelo reparo daquele erro e naturalmente vivendo naquele mesmo momento também as dificuldades da expiação. E foi colocado para nós, por Miramês, que esse é o menor grupo, aqueles que se arrependem antecipadamente. Você comete o equívoco e rapidamente já trabalha para poder consertar. Há aqueles que se arrependem nos momentos finais da existência, quando começa ali a sofrer, né, antecipadamente, né, sofrer não, começa a vivenciar as experiências que vão ali mostrando o final da jornada terrena, e há aqueles, que é a grande maioria, infelizmente, que acabam empurrando esse arrependimento para depois da vida material. E aí então são aqueles que chegam no mundo espiritual, passam pelas angústias, passam pelas dificuldades, por aquela perturbação toda, e aí então são motivados de alguma forma a buscarem uma forma de aliviar esse sofrimento todo. Né? Então nós vemos assim que infelizmente a grande maioria de nós acaba realmente deixando para o mundo espiritual, deixando para depois, né, aquela velha ideia, né, depois eu resolvo isso. E na verdade esse depois eu resolvo pode ser um depois bastante prolongado. Né? Bom dia, Sonja, bom dia, Andréia. Chico até colocou, né, Kardec está confirmando que a pena, castigo, não, essa penalização, no sentido que Kardec coloca, é uma autopunição, né, Tico Teco? Então esse que é o detalhe, né? O castigo, quando a gente pensa, dá a ideia de que você está sendo punido por alguém. Você tem ali o carrasco, e o carrasco impõe para você o seu sofrimento. Mas aqui nós já temos já o entendimento, por isso nós estudamos todas as leis naturais antes de chegarmos nesse ponto, e daí então que a gente sempre, como nós já comentamos, né, você não pode trabalhar uma definição se você não tiver uma base ampla de outras definições que dão essa sustentação. Porque quando ele coloca penas futuras, aqui dá a impressão de que você vai ser castigado no futuro. Mas aí já entendendo a lei de causa e efeito, que já fez parte do nosso estudo, e entendendo que sobre a responsabilidade do livre-arbítrio, nós percebemos que essa pena, na verdade, é uma autopunição que o espírito se impõe, e a pergunta vai ser exatamente essa, que Kardec coloca. Quanto tempo o espírito vai resistir nessa transformação, já que só depende dele? Né? Exatamente, Brasil. Seria ali, entre aspas, uma mecânica universal. Ação, reação, causa e efeito. Mas o castigo existe mesmo sendo imposto a si mesmo. Nesse sentido, sim. Né? Nós vemos ali que o próprio indivíduo coloca esse castigo. Como nós temos, por exemplo, que o Tico Teco, que nós já estudamos sobre isso, a autoflagelação. É aquele indivíduo que nós vemos muito em filmes, né? Histórias que são contadas, aquele indivíduo que comete um pecado, e aí então ele pega aquela chibata e começa a bater nas costas para imprimir nele próprio o castigo, porque ele não merece, ele não se julga digno. É um castigo que ele se impõe. Nesse caso, nós temos ali então, o espírito pode até se impor esse castigo, quando ele tem ali aquele peso na consciência, mas aí foi como nós estudamos, inclusive, numa das mensagens que chegaram para nós nos estudos anteriores, que você tem ali o espírito, então, deixa eu lembrar aqui a mensagem agora, que coloca para nós, né, que o espírito ele pode se arrepender, e o arrependimento é saudável, mas a culpa acaba sendo um peso maior e provoca uma dor maior. Então há aquele que se pune pela culpa e ele vai prolongando cada vez mais isso. Porque então a gente lembra que dois conceitos fundamentais que os espíritos trazem para nós são o perdão e o auto-perdão. O perdão ele acaba sendo mais acessível para nós do que o auto-perdão. Porque a culpa, quando nos toma, aí então essa culpa ela é realmente uma grande tortura para nós. Então o arrependimento ele tem que vir para despertar a consciência e em seguida já vem o trabalho de reconstrução. Quando a culpa se instala, aí o indivíduo então ele quer se punir indefinidamente porque ele nunca vai se achar merecedor desse perdão. Né? Dudu colocou, eu faço o meu castigo, eu moralmente fiz algo errado e a minha pena será a minha consciência pesada. Né? E essa consciência pesada vai então fazer com que o espírito, o indivíduo,
conviva constantemente com aquela dor viva na sua consciência, né? Isso faz o meu sofrimento, né? Dudu colocou ali, né? Mas a tradição diz que Deus também castiga, né? Pois é uma tradição bem antiga, né? Daquele Deus punitivo, daquele Deus severo, que na verdade é uma tradição antiga que existe até hoje, que é, por exemplo, a ideia de quando se fala sobre uma pessoa ser temente a Deus. Essa expressão que é muito utilizada, principalmente aqueles mais antigos, né, que tem ali uma vivência religiosa muito longa, então é assim, não, eu sou temente a Deus. Ser temente a Deus, na sua essência, significa que você tem medo de Deus pelo castigo que ele te impõe. Então, realmente, é uma tradição da ideia, mas a doutrina espírita vem exatamente para quebrar essas tradições, para fazer com que nós sejamos esclarecidos, para termos o entendimento, por exemplo, da própria lei de causa e efeito, né? Dá para entender, uma vez que nada ocorre sem consentimento de Deus, sem sua vontade. É a lei de causa e efeito, é uma lei criada a partir, né, desse conjunto de leis naturais, e essa lei serve para regulamentar o universo, vamos dizer assim. E essa regulamentação significa que se o universo está sempre em pleno equilíbrio, a partir do momento em que você provoca um desequilíbrio, essa própria lei te leva a buscar esse equilíbrio de novo. E aí então vem esse trabalho de construção. E quanto mais você resiste, maior é a sua dificuldade, maior é a sua dor, né? O Brás colocou agora mesmo, o planeta está passando por um resgate coletivo criado pelas próprias consciências encarnadas e desencarnadas, né, Brás? Os espíritos também falam em castigo, né? Nós temos algumas passagens aqui no Livro dos Espíritos que têm respostas que usam termos muito ligados às tradições católicas. E aí então a gente vai lembrar que esses espíritos, embora apresentem ali a grande sabedoria de serem colaboradores da construção do Livro dos Espíritos, eram espíritos na época que estavam muito ligados à Igreja Católica. Tanto é assim que a gente sempre comenta, né, que os espíritos que fizeram o Livro dos Espíritos não eram espíritas. Eram espíritos sábios de todas as filosofias. Nós que somos seguidores dessa doutrina pronta, podemos nos colocar como espíritas, mas os espíritos que trabalharam na sua formação não eram. Basta a gente lembrar que o próprio Jesus não era cristão. Ele era ali o mensageiro dessa, vamos dizer assim, dessa palavra divina, e essa palavra divina, então, ela foi elaborada, foi constituída como uma filosofia que recebeu o nome de cristianismo, mas ele próprio não era, ele era judeu. E a mesma coisa acontece com relação aos espíritos que participaram da doutrina espírita, né? Então, eles não eram, né? Pois é, mas o nome quem deu, o conjunto, o formato, né? Na verdade, nós vemos ali que eram os homens vinculados a esses apóstolos, os discípulos, os estudiosos dessa filosofia que criaram o corpo doutrinário. Então, Kardec, que teve ali a missão, né? Que teve ali o trabalho, junto com outros espíritos, de elaborar essa base, né? Nós vemos assim então que eles formaram um conjunto filosófico, mas os espíritos, nós vemos assim que a grande maioria daqueles que deixaram suas assinaturas, que nós acompanhamos, por exemplo, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando nós pegamos ali naquelas mensagens, nas instruções dos espíritos, assim como também na própria Revista Espírita, e muitos espíritos que participaram, a maioria era ligada às tradições católicas. Inclusive nós tivemos Santo Agostinho, nós tivemos o apóstolo Paulo, se não me engano, participou, nós tivemos São Luís, nós tivemos ali Fenelon, nós tivemos o cura d'Arnes, nós tivemos Joana de Ângeles, nós tivemos Emmanuel, todos ligados às tradições católicas, né? Então, por isso a gente coloca... Então, voltando ao raciocínio, para a gente não fugir, né? Então, quando nós pegamos esses espíritos que trazem esses ensinamentos, é muito natural que o vocabulário que eles utilizem sejam vocabulários ligados também a essa ideia antiga.
que falava sobre castigo, que falava sobre punição. Nós temos algumas outras expressões também utilizadas muito ligadas a esse passado. Mas é uma questão de vocabulário. A partir do momento em que nós entendemos o seu real significado, não importa o que foi dito, o que importa é como nós entendemos isso tudo, né? O Braz colocou, né, se acontecer uma invasão de ETs, como estou esperando, né, com pessoas de diversas aparências, a doutrina espírita terá que ser revista. Braz, a gente lembra assim, né, independente desse fato, né, que você tanto espera, mas assim a gente pensa o seguinte, a doutrina espírita ela trouxe para nós uma realidade, dentro daquilo que era necessário para o nosso esclarecimento. E a doutrina espírita ela é progressista. Assim como assim surgirem novas experiências, novas situações, elas serão objetos de estudos e ela vai se adaptar a essa realidade. A gente viu isso, né, no livro A Gênese, quando Kardec coloca para nós que a doutrina espírita, se a ciência trouxer fatos novos, a doutrina espírita aceitará esses fatos. Então, se vierem aqui uma grande presença de entidades, uma grande presença de seres que começam a se revelar no universo, isso não vai ser novidade nenhuma. Não vai causar espanto nenhum, pelo contrário, vai ser rapidamente compreendido e estudado na sua realidade. Né? Então, não é que a doutrina será revista, ela vai rever aquilo que não condiz com aquilo que foi dito até então diante dessa nova realidade, ou vai assimilar essa própria realidade. Né? Então, né, o Dudu lembrando ali, né, que esses extraterrestres já estão entre nós aqui em espírito. Né? Fisicamente ainda faltam, né, ainda deve faltar algum tempo ainda para que eles possam se manifestar mesmo. Né? Com exceção de Emmanuel, poucos tocaram nessa realidade. Né? Pois é, mas aqui, Braz, é aquela história, a doutrina espírita, ela não pode estimular nos homens, vamos dizer assim, muitas fantasias diante daquilo que nós ainda não podemos comprovar. Porque, do contrário, você transformaria a doutrina espírita numa filosofia fantasiosa na visão de muitos. Então você tem que trabalhar com aquilo que é real. O que Emmanuel trouxe para nós foi uma antecipação numa das suas obras, mas a gente percebe que isso não faz parte do seu corpo doutrinário. Não dá para a gente desviar o foco daquilo que é o principal, que é fazer a humanidade evoluir a partir dos seus valores, a partir do seu entendimento como espíritos imortais. Se nós desviarmos trazendo outros temas, por mais reais que eles sejam, mas se nós não tivermos fundamentos para isso, você perde aquilo que é o principal da doutrina espírita. A gente não pode antecipar aquilo que não pode ser assimilado ainda, aquilo que não pode ser compreendido. Né? O Flávio lembrou, né? Eu penso que se vierem igual aos filmes de ficção científica, apesar da aparência diferente, são muito parecidos da forma humana, né? Claro que tem diferenças relacionadas à forma de progresso daquele orbe, né? Não leva em conta os Guardiões da Galáxia, tá certo, né? Nem pode, né? Mas vamos lá. Se o que não estiver de acordo com o ensino de Jesus não prevalecerá, né? E a pergunta é também, né, Tico Teco, nesse ponto, para não criarmos polêmica, só para a gente poder já entrar aqui no nosso tema, a gente lembra que os ensinamentos de Jesus ele não veio completo, né? O próprio, lá no Evangelho de João, ele disse, né, que tenho muitas coisas para dizer, mas não podeis entender. E nós, na atualidade, também somos espíritos ainda que estamos assimilando alguma coisa do que foi passado. A gente não pode imaginar, por exemplo, que toda a sabedoria do Cristo veio resumida naquelas pequenas passagens de 4 livros de apóstolos que contaram sua vida. Ali foi uma pequena descrição muito pálida, contando o que ele fez naquele tempo que ele esteve entre nós. Mas os ensinamentos realmente que vai fazer com que nós despertemos a nossa consciência do espírito, nós tivemos aqui a doutrina espírita com essa quantidade de espíritos que vieram trazer mais esclarecimentos sobre aqueles ensinamentos, revelar coisas novas que até então não foi possível, que veio inclusive incorporado no próprio espírito de verdade. Então, quer dizer, a gente tem ali, pelo menos no que foi descrito, uma pequena pitada, né? Seria ali uma coisa ínfima comparado com a grande sabedoria, né?
Deixa eu ver aqui, a Angelina colocou, a Sonja colocou na expressão, né, haverá choro e ranger de dentes, né, parece bem assustador. E está havendo já, né, esse choro e ranger de dentes é o que a gente está vivendo agora. São todas essas angústias, né. Voltei a ler a introdução do Evangelho, né, tem conteúdo muito, tem um conteúdo que explica muito, né, a doutrina, né, de fato, né, explica bastante mesmo, né. Mas vamos lá, pessoal. Entrando aqui para o nosso estudo de hoje, então eu falei para vocês sobre a questão da duração das penas futuras, né, e a aplicação dessa lei universal que nos permite o livre-arbítrio e ao mesmo tempo exige de nós a responsabilidade a partir da lei de causa e efeito, e a gente vai ver então a duração dessas penas futuras. Então, quanto tempo os espíritos do mundo espiritual prolongam, sustentam o seu próprio sofrimento. E por que isso acontece? Então vamos lá, questão 1003, pergunta Kardec. Lembrando que nós estudamos então o arrependimento e a expiação, que são os dois mecanismos que vão despertar o espírito. Mas esses dois mecanismos não são aplicados de imediato. Esses mecanismos dependem do despertamento da consciência de cada espírito. E é isso que Kardec então vai trazer para nós agora. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a uma lei? Ou seja, ela é imposta por um árbitro ou ela existe uma lei que dá a ela ali o seu prolongamento ou a sua interrupção? A resposta: Deus nunca age de maneira caprichosa, e todo o universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. E é claro que a gente vai colocar, né, mas que leis seriam essas? Kardec, através dos estudos lá do livro 3º, das leis morais, ele trouxe para nós também ali uma passagem, digamos, superficial do que seriam essas leis. Porque ele colocou ali de uma forma aplicada, vamos dizer assim, um estudo da legislação aplicada na vida aqui do nosso mundo material. E aí nós falamos sobre lei de destruição, lei do progresso, lei da adoração e outras tantas leis que nós vimos ali, né? Mas são situações práticas que ele foi ali colocando para nós. Mas certamente nós teríamos muita coisa a mais para compreender. Mas de um modo geral, essas leis naturais, elas falam sobre a nossa realidade e a forma como nós construímos o nosso próprio futuro, a partir das infrações ou a partir da sustentação dessas leis. Por isso mostra que Deus nunca age de maneira caprichosa. E essa expressão, que Deus nunca age de maneira caprichosa, ela acaba sendo aplicado de uma forma positiva ou negativa. Ou seja, ele não pune alguém. Não existe ali uma ideia de punir alguém porque ele não segue, porque ele não é fiel, ou porque Deus não foi com a cara dele. E tampouco vai beneficiar alguém porque Deus achou que aquele é mais bonitinho. Na verdade, cada um constrói o seu próprio futuro. E essa base que nós já estudamos, e ela já está muito bem estabelecida na nossa compreensão. Por isso a gente pode colocar, porque não é porque você segue essa ou aquela religião que você vai ser beneficiado ou punido por isso. Não é porque você teve essa ou aquela atitude que você vai ser beneficiado ou punido. Mas existem essas leis que revelam toda a sabedoria e bondade. Vamos compreender um pouquinho mais com Miramês. Vamos lá. Ele trouxe para nós aqui o artigo intitulado Duração das Penas, relativo, né, a essa questão 1003. A duração das penas que a alma passa pelas suas faltas é de acordo com essas faltas. A variação das lições de que a dor se faz mestra é inumerável. Olha só, a variação das lições de que a dor se faz mestra é inumerável. O que significa isso? Os diversos tipos de experiências que cada espírito passa. Então ele tem ali uma experiência mais dolorosa ou menos dolorosa, uma experiência dessa ou daquela natureza, em que a dor se faz presente, acaba sendo inumerável. Aqui para o nosso lado, no mundo material, nós podemos ver isso, de acordo com as expiações de cada um. Há as expiações em que atinge o corpo, expiações que atingem a mente, expiações que atingem a vida
a vida social das pessoas, expiações que determinam ali a riqueza ou a pobreza, a saúde ou a doença, a miséria ou a fartura, a ignorância ou a sabedoria, a felicidade ou a infelicidade, nos mais variados graus, nas mais variadas situações. Então o nosso mundo aqui material, ele é para nós um grande laboratório, onde nós podemos ver exatamente a aplicação dessa frase aqui, dessa passagem de Miramês. Que as diferenças de experiências para cada um, no que diz respeito à dor, é inumerável. E ele coloca, não existe um espírito que tenha os mesmos sofrimentos que o outro. As corrigendas obedecem a uma lei de justiça, em todos os campos de lutas, e é bom que se notem essas diferenças para que a ignorância não venha a procurar justificativa ante seus infortúnios. Então por que um é assim e o outro é do outro jeito? Nós vemos então, nessa colocação, que não existe nenhum espírito que tenha os mesmos sofrimentos que os outros, é porque nós temos que considerar não apenas o ato que o indivíduo pratica em si, mas por quais caminhos ele percorreu, quais foram ali os débitos que foram sendo acumulados, quais foram as suas tendências, quais foram as suas escolhas para construir aquele momento que ele está vivendo. Então a gente imaginar, por exemplo, né, que cada espírito vai viver ali a sua dificuldade, e o outro que fez a mesma coisa vai ter uma dificuldade semelhante, aí então a gente vai dizer, mas os dois praticaram o mesmo crime. Por que um é mais beneficiado do que o outro? Ou por que um é mais castigado do que o outro? E aí vem exatamente no que Miramês coloca. Né? É bom que se notem essas diferenças para que a ignorância não venha procurar justificativa ante seus infortúnios. De acreditar que Deus é isso ou Deus é aquilo, porque Deus fez para esse e não fez para aquele, e aí então tendo uma compreensão dessa lei geral e percebendo essa variação de experiência que cada espírito vive de acordo com as escolhas, aí nós começamos a ter um entendimento mais profundo. E diz para nós assim, não existe arbitrariedade com os filhos de Deus. Tudo obedece a leis justas, de modo a educar os companheiros que precisam de disciplina, acordando para maiores entendimentos. O faltoso não precisa morrer para resgatar seus débitos. Por vezes ele começa a repará-lo ainda na carne, prosseguindo após o túmulo. Às vezes, torna a voltar nas lides humanas com o mesmo estigma da dor que solidifica sua missão de paz para o sofredor. Observem, há aqueles que começam desde já reconstruírem a si próprios, há aqueles que começam agora e continuam no plano espiritual, há aqueles que começam agora, sofrem no plano espiritual, voltam em existências futuras, trazendo ali o mesmo estigma da dor. Porque a gente lembra sempre, né, que nós praticamos os erros à vista e Deus nos cobra parcelado, exatamente para poder respeitar, né, as nossas limitações, para compreender as nossas limitações. Por isso, então, cada um ali tem a sua história. Muitas vezes nós estamos agora vivendo uma experiência que aconteceu numa existência passada, nessa última existência que nós tivemos. Outras vezes nós estamos agora vivendo essa experiência que se prolonga de 3, 4 experiências anteriores. Nós até vimos em André Luiz, no livro passado que nós estudamos, aquele espírito que relatou que estava ali vivendo uma experiência que ele tinha praticado no século XVI, em 1500 e alguma coisa. E 400 anos depois, ele continuava ainda lidando com aquela questão, com aquela tendência. Por que se prolongou tanto? Qual foi a dificuldade que ele enfrentou? Nós não sabemos os detalhes. Mas vemos que isso é possível. Tico Teco lembrou, tudo tem começo, meio e fim. E todas essas etapas são interligadas. Não há dúvidas. Isso faz parte exatamente do entendimento dessa lei. Porque se nós não temos, e então a gente passa para uma visão mais terrena, ou até mesmo espiritual, né? Mas para aqueles irmãos que não têm essa compreensão da imortalidade do espírito, das reencarnações como parte de um processo de aprendizado, com essas leis que conduzem essas reencarnações
com um fim produtivo para corrigir e despertar o espírito para essa necessidade de elevação, se nós não olharmos por essa perspectiva, nós vamos ver essas grandes tragédias que acontecem no mundo com uma grande, com dúvidas, com uma visão completamente distorcida da realidade. Tanto é assim que nós vemos hoje uma guerra que existe, uma guerra velada que existe entre religiosos e não religiosos, porque os religiosos fazem uma interpretação de um Deus infalível, colocando situações aqui no nosso mundo que nós não conseguimos entender. E os não religiosos vão dizer, se você não consegue entender, é porque esse Deus que você acredita é um Deus falho. E na verdade nós percebemos que os dois estão ali com uma visão limitada, exatamente porque um acha que as coisas acontecem de um jeito e que Deus é caprichoso. Lembra daquela passagem de Jó, né? No Antigo Testamento, que colocava, né, que Deus tirou isso, Deus tirou aquilo, Deus foi punindo. Por quê? Só para testar a fé dele. Poxa, mas por que Deus está testando a fé de Jó e não está testando a fé do Zé? Por que Deus está testando a fé daqueles que vivem na África passando fome e não está testando a fé daqueles que vivem na Dinamarca? Por que um é beneficiado num estado de paz e o outro é largado num estado de guerra? Por que Deus é tão caprichoso assim? E aí vem exatamente, né, se nós não temos o conhecimento dessas leis, nós teremos uma leitura distorcida das experiências que cada espírito está vivenciando, com relação às suas necessidades individuais, às suas necessidades coletivas. Então a gente percebe que essas leis, elas são tão claras para nós, a partir do momento que nós temos uma compreensão, que nós somos capazes de ler o mundo por aquilo que de fato ele é, não por aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. É isso que Miremei chama atenção para nós. E ele continua. Se te encontras com a obstinação do mal, procura mudar. Vê que aquele que não nos leva, vê que ele não nos leva a nada de útil. Ou seja, né, essa obstinação do mal. Por que sofrer ou fazer sofrer a outrem? A pertinácia no mal, caminho para agressões que irão retornar a quem agrediu. Já falamos muitas vezes e tornamos a dizer que os infortúnios não erram endereço. É qual carta de cobrança que vem ao devedor pelas mãos de um portador que sabe onde mora quem deve. Somos todos tentados a fazer o mal em muitas circunstâncias. No entanto, devemos resistir fazendo o bem, buscando em Jesus os exemplos elevados. E aí uma passagem de Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus é o socorro do céu que veio para nos fortalecer diante das tentações. Conhecendo sua vida e nos inspirando nos seus exemplos, fortalecemos nossa conduta para não cairmos em novas tentações. É o que devemos fazer todos os dias, buscar o Mestre para nos inspirar. Agindo assim, a duração das nossas penas mudará, o fardo passará a se aliviar e o jugo de nossas faltas ficará livre. Eis aí os princípios da felicidade. Não deves jogar tudo para o futuro, porque vivemos dentro do eterno. Haverás de começar hoje mesmo o trabalho de recuperação, que esse esforço te dará luz nos caminhos e força para viver na felicidade de Deus. A duração nas nossas penas, no mundo físico ou no mundo espiritual, é de conformidade com a nossa persistência no mal. Cedendo essa obstinação, a luz se faz e a vida surge como agente de Deus nas nossas consciências. E Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida que vertem de Deus na sua pureza, como 1000 mãos iluminadas a nos abençoar, na regência do amor, que nunca morre no coração da vida. Somente o bem é eterno. Todo mal é passageiro, distanciando-se sempre do sofredor pela força do tempo. Lembrem daquela passagem que eu falei para vocês daquele filme, né?
que o homem não escolhe o mal por ser mal, mas por confundi-lo com a felicidade. Enquanto ele confunde, ele persiste. Quando ele se esclarece, então ele se desvia. O Espiritismo, bem compreendido na luz do Cristo, te mostra grandes esperanças, mas começa arrependendo e, em seguida, trabalha para sair da faixa do que contraria a lei do amor e da justiça. O amanhã irá te mostrar a realidade, destampando na frente da humanidade a maior esperança de todos os tempos, a verdade, pela ciência de que ninguém morre. Ainda agora dizemos, como já foi dito em outros tempos, a vida continua e o verdadeiro céu se encontra dentro de cada criatura. Busca e o acharás. Eis aí, então, o grande ensinamento para todos nós, né? Então, tudo vai de acordo com o esclarecimento, com a nossa compreensão sobre a nossa realidade. Questão 1004, vamos lá. Continuando, porque o assunto aqui está bem interligado. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Então nós temos visto, né, nas obras de André Luiz, vimos também nas obras da Dona Ivone, né, vimos também em outras obras, né, Leon Denis trazendo para nós, mas das psicografadas, né, principalmente Dona Ivone e o Chico, né, trouxe ali para nós muitos ensinamentos, assim como o Divaldo também, através de Manuel Filomeno de Miranda, né, que conta para nós ali esses fatos também, né, esses dramas que acontecem no mundo espiritual, assim como também outros autores, mostra para nós espíritos em condições que são muitas vezes indescritíveis para nós. Mas, de um modo geral, falando dos espíritos que passam ali por situações comuns, nós vemos que assim que eles desencarnam, eles vão então começando a viver os seus dramas. E aí, felizmente, né, André Luiz sempre tem essa perspectiva mais otimista. Ele vai mostrando para nós, então, que os espíritos vão ali se esclarecendo gradualmente, vão ali se transformando, até que chega um momento em que alcançam o equilíbrio. Ou alcançaram o equilíbrio, ou estão em vias de alcançá-lo. Por exemplo, né, quando a gente viu ali entre a terra e o céu, nós vimos ali espíritos sendo resgatados em condições absolutamente precárias de desequilíbrio, de sofrimento. Mas a partir do momento em que eles foram resgatados, já é o início desse trabalho de reconstrução. Vimos na Memória de um Suicida, né, que talvez seja ali o livro mais emblemático, porque mostra ali um grupo de espíritos na condição de sofrimento como suicidas, né, que passam ali também por situações indescritíveis. Alguns rapidamente pedem ali o reparo, outros se mostram muito mais desequilibrados e outros já começam a trabalhar no seu equilíbrio. Então cada espírito ali, ele tem ali a oportunidade de escolha de acordo com as suas condições. Não dá para a gente dizer, no caso do Memórias, por exemplo, de vermos ali aquele grupo de pacientes, eu não me recordo quantos ficavam na enfermaria do Hospital Maria de Nazaré, se eram 8, se eram 12, eu não me recordo qual era o limite ali daquela enfermaria onde se encontrava o Camilo Cândido Botelho, mas aquele grupo em especial, todos eles então eram suicidas. Todos eles estavam ali sendo resgatados quase que ao mesmo tempo. Mas a gente percebe depois, quando começa a avançar mais ali para a terceira parte do livro, para o terceiro terço, né, nós vemos ali cada um escolhendo o seu destino. Uns altamente perturbados, indo até para o manicômio, como nós vimos ali o caso de Jerônimo, né? Outros reencarnando rapidamente porque queriam resolver logo as coisas, e outros ali postergando, né, ali o seu trabalho de reconstrução. Então por que cada espírito tomou um destino diferente? Exatamente porque é o livre-arbítrio que deve ser respeitado. Não é uma imposição dizendo você vai fazer isso agora, porque você pode ou antecipar ou precipitar, digamos assim, uma etapa que precisa ser construída com mais lentidão, ou você pode retardar para aquele espírito que já está pronto para começar. Por isso, então, cada coisa acontece no seu tempo. E é colocado exatamente para nós nessa pergunta. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado? E a resposta, o tempo necessário ao seu melhoramento.
O estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcional ao grau de pureza do espírito, ou pureza de espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Assinado aqui por São Luís, que trouxe aqui para Kardec essa resposta. Então mostra exatamente isso. Tudo depende de cada espírito. Depende do seu tempo, depende das suas condições, depende do seu conhecimento. Porque para nós parece bastante simples, né? Com esse conhecimento que a gente tem. Ah, você desencarnou? Não, eu sou espírita, rapidamente as coisas se resolvem. Isso na teoria é muito interessante. Mas até que cheguemos no mundo espiritual e comecemos então a abrir a nossa consciência e resgatar aquelas lembranças que muitas vezes estavam adormecidas. Aí então a gente fala assim, olha, eu sei que eu tenho que fazer, mas antes eu preciso fazer tal coisa. Então é um processo de transformação, mas não no tempo que nós gostaríamos que fosse. E com espíritos então que vivem realmente dramas muito profundos, muitas vezes espíritos até que estão endurecidos dentro de suas verdades, dentro dos seus sentimentos, muitas vezes desequilibrados, é muito difícil fazer com que eles se transformem. Basta a gente ver no nosso próprio mundo. Será, Tico-Teco? Tomara, né? Mas olha, se não for, vai ser ali uma grande frustração, porque depois de aprender tudo isso, a gente ainda teimar de aprender as coisas, né? Aí é aquela coisa, né? Faça-me um favor, né? E a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, por isso, muitas vezes, nós temos ali o conhecimento, e também o conhecimento tem um peso maior. Tem um peso 2, né? Vamos aqui para Miramês, vamos lá. Duração dos sofrimentos. Aqui relativo à questão 1004. A duração dos sofrimentos é proporcional à purificação dos pensamentos das criaturas. Observem, a duração do sofrimento, purificação do pensamento. Como a gente sabe, né, que são os nossos pensamentos, a nossa consciência, tudo isso que vai armazenando, então, essas lembranças e as consequências das escolhas que foram feitas, então isso fica armazenado na nossa mente. É ali que é o foco da felicidade ou da infelicidade. Se queres diminuir teus padecimentos, deves trabalhar dentro de ti mesmo, analisando e corrigindo ideias e certamente ações que te fazem sofrer. Aí é aquela sequência, né? O pensamento elabora e a ação concretiza. Então, quando você muda o seu pensamento, as suas ações, por consequência, se transformam. Em tudo devemos impor harmonia em nossa vida, para que a vida de Cristo integre a nossa na glória de Deus. Os sofrimentos do culpado aparecem pela força da justiça, encarregada por Deus do equilíbrio em todos os ângulos da vida, fornecendo assim a paz para os de boa vontade. Os que desejam... Deixa eu só um instantinho aqui, pessoal, que tem uma palavra que eu tenho que dar uma consultada no rodapé aqui, só um instantinho. Tá. Então ele coloca assim, né? Os sofrimentos do culpado... não, aqui embaixo. Os que desejam pealar, ou seja, né? Essa palavra pealar, ela significa enganar, burlar, né? Então, os que desejam enganar a si mesmo ignoram que os olhos de Deus tudo registram no tempo e no espaço, dando a cada criatura somente o que ela pode receber para a sua felicidade. À medida que progride o espírito, ele vai se renovando na condição de alma que começa a abrir os olhos à luz de Deus. Se queres ter paz, procura ajuda na paz dos outros. Assim no amor, assim na caridade, assim no perdão, assim na fraternidade. Enfim, para que a alma se melhore, ela precisa de um agente de Deus que se chama tempo. E ele é mais ou menos longo, dependendo da maturidade da alma.
Jesus é o ponto-chave para o despertamento dos valores das criaturas, tanto na carne como fora dela. Podes entender e deves começar hoje mesmo a trabalhar na caridade, que se divide em muitas maneiras de servir a nós e aos outros. Aprende a perdoar, pois o perdão nos dá a oportunidade de fazer amigos e aprender com eles, de combater o orgulho, libertando-nos de suas garras, de nos livrar do egoísmo, tornando-nos livres das ações de todo o mal. O homem que despertou para Jesus passa a trabalhar convenientemente dentro da própria casa, com vantagens que o levam à paz. Aqui em 1 Timóteo 3,4, diz assim: e o que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Ou seja, né, a gente começa a agir dentro do nosso círculo íntimo, porque esse é o círculo verdadeiro. É ali que cada pessoa mostra realmente quem é. Porque agirmos, né, dentro da sociedade, aí nós temos as máscaras sociais, nós temos a necessidade de aceitação, mas no círculo íntimo é que nós nos revelamos por aquilo que nós somos. E ele continua: passa esse homem a semear luzes nos corações que vieram para a sua tutela, e a alegria vem ao seu encontro, porque sementes de luz somente dão frutos de amor. Faze o mesmo na tua casa. Eis aí o convite. Procura dar exemplos de amor, de trabalho e gratidão dentro do teu lar, que no amanhã te encontrarás com nova roupa, em novo lar, desfrutando o teu próprio plantio. Essa é a justiça de Deus nos acompanhando para nos fazer felizes. Se andares com Jesus te guiando, a duração de qualquer sofrimento deverá diminuir, o efeito do esforço próprio, e a tua paz, a tua casa, dar-te-ão segurança donde pode nascer a tua felicidade. A purificação do espírito se faz hoje ou amanhã. Tem essa certeza. No entanto, não deves cruzar os braços, pois tudo depende também do teu esforço nas corrigendas e no teu aprimoramento espiritual. Para tanto, Deus enviou seus agentes que são incontáveis para assistirem a todos sem escolha, doando a cada um segundo as suas necessidades. Então, Miramês aqui trazendo para nós essa explicação a respeito da duração dos sofrimentos. Bom dia, Cláudio. Próxima questão, 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado? Nós conversamos sobre isso, né, até no nosso encontro retrasado, se eu não me engano. Foi na quinta-feira que nós lemos. E aí, então, na quinta-feira passada, nós falamos sobre o tempo para o espírito, né? A Sonja até tinha colocado aquela dúvida, e nós tivemos a participação daquele espírito que trouxe para nós o seu depoimento falando, né, sobre essa questão do tempo, né, que ela fica confusa, né, de se compreender quando o espírito está no plano espiritual passando por essas dificuldades. Porque quando ele fala aqui para nós, né, sobre o tempo mais curto ou mais longo, Kardec faz uma referência direta ao espírito sofredor. Então, eis aqui a resposta dos espíritos. Então, para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado? Parece mais longo. O sono não existe para ele. Ou seja, né, a vida que ele vive no plano espiritual é aquele pesadelo acordado, em que as imagens, as vozes, os sons, os sentimentos, as impressões, elas vão se repetindo na mente daquele espírito, porque ele cria essa realidade para ele próprio, e isso vai fazendo com que ele passe por aquela autotortura. Né? Então o criminoso tem a imagem das suas vítimas, aquele que é o algoz, né, vive muitas vezes os dramas
que ele mesmo imprimiu àqueles que foram também suas vítimas, aquele que cria situações de sofrimento, né? Eu me lembro de depoimento de espíritos que falavam que no plano espiritual ele ouvia gritos, né? Pessoas sofrendo, pessoas chorando, aqueles gemidos ensurdecedores, né? Que na verdade eram as vítimas que ele tinha ferido durante a sua existência quando ele tinha ali o poder. Então, são várias situações que nós vamos encontrando no plano espiritual que mostra exatamente isso. É um sono que não existe, mas ao mesmo tempo é um pesadelo que se encontra vivo para ele. Se nós que vivemos pequenos pesadelos, né, durante as nossas noites e acordamos ali angustiados, imagina o espírito viver aquilo vivo diante dos seus olhos, né, vivo na sua mente, e ele não podendo esquecer aquilo tudo, vivendo repetitivamente. E é por isso que nós colocamos, né, em outra oportunidade, que muitas vezes o espírito entra num grau de desequilíbrio tão profundo que ele precisa depois de uma assistência muito grande para recuperar a lucidez. Porque dependendo do que ele fez, a gente pode imaginar, por exemplo, para quê, né? Para que inferno, né, Tic-Teco? Depois de passar por esse drama todo. A gente pode imaginar, por exemplo, né, aqueles capatazes, por exemplo, da época da escravidão no Brasil, aqueles soldados, né, que cuidavam dos campos de concentração e agiam de uma forma cruel. Podemos imaginar, né, outros dramas de guerra que nós vemos aí pelo mundo afora, daqueles indivíduos que eram realmente, né, mostravam uma maldade nos sentimentos, né, maldade essa que era fruto da própria ignorância que ainda viviam, quando chegam no mundo espiritual e começam a ter essas lembranças vivas, né, porque não apenas o espírito acaba vivendo aquilo, mas muitas vezes acaba sendo mantida viva na sua memória aquelas imagens para que ele próprio possa, durante o mundo espiritual, da sua permanência no mundo espiritual, viver essa expiação. Qual é a expiação dele? Sofrer aquilo que ele fez sofrer, só que agora de um modo consciencial. Embora a gente lembre, né, que isso também vai se estender depois na sua vida material. E continua Kardec. Só para os espíritos que te atingiram um certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. Então vamos lá para Miramês, para a gente poder ilustrar mais essa questão, quando ele fala do tempo. Então ele traz aqui para nós uma explicação para essa resposta. Para o sofredor no mundo espiritual, a inquietação é constante, com todos os seus pormenores. E a dor moral é permanente. É nesse caso que ele pede para voltar à carne e por vezes escolhe duras provações, porque é pela dor e concentrado nela que esquece e resgata o que fez no estado de malfeitor. Então, não temos ali espíritos que imploram pela oportunidade de reencarnarem para recomeçarem logo o seu resgate, mas aí é aquela história que nós já falamos, né? Muitas vezes o espírito implora por essa vontade porque ele está sofrendo no mundo espiritual. E aí então, como ele sabe ou compreende, né, que a melhor forma dele aliviar essa dor é recomeçar essa reconstrução, então ele quer fazer isso rápido. Só que aí então vem a negação para o seu pedido. O seu pedido é indeferido. Porque ele precisa, no mundo espiritual, despertar realmente o arrependimento. Porque o espírito pede para resgatar as faltas sem necessariamente ter o arrependimento dentro de si. É sempre aquela mesma história do exemplo clássico que nós trazemos, né? É muito fácil você encontrar espírito arrependido quando ele está preso numa cadeia. Mas quando ele estava solto, ele não estava arrependido. Era mesmo aquela passagem que eu também comentei com vocês já, do nosso lar, André Luiz ali conhecendo um pouco das dependências, né, da colônia, veio aquela mulher, marcadas ali no seu perispírito, né, por chagas provocadas pelo aborto que ela ajudou a praticar, que ela era enfermeira, né? Então ela pedia ajuda, ela implorava, né? E quando foi dito que ela não tinha permissão, então ela começou a esbravejar.
Quer dizer, aquela falsa humildade que ela apresentou pedindo ajuda, na verdade não era sincera. E isso ficava estampado nas próprias características que ela tinha. Pois é, Tico Teco, mas não é assim que acontece? Você chega e fala assim, poxa vida, me desculpa, eu fui sem querer. Aí você fala assim, não, não te desculpa porque você me machucou. Ah, então vai te catar. Pronto, ó, cadê aquela humildade? Aí você percebe que basta você estimular esse lado negativo, apenas você negando aquilo que o outro pede, que acabou a humildade, acabou a simplicidade. E a gente vê isso em situações básicas do nosso cotidiano. E quando nós falamos em faltas muito graves, aí então as coisas se tornam muito mais intensas. Então não basta o espírito apenas dizer que ele quer recomeçar para poder consertar aquilo que ele fez. É necessário que ele demonstre realmente um arrependimento. E esse arrependimento, infelizmente para muitos, virá através de muita dor, através de muito sofrimento. Porque ele mesmo se impõe. Porque enquanto ele tiver na sua mente construída aquela verdade, ele tem que passar por um processo de desconstrução para que ele possa reconhecer realmente a falta, e aí então o orgulho acaba sendo a sua grande barreira, o seu grande limitador, para que a partir dali então, quando ele quebra essa barreira, ele começa a aceitar de fato que ele cometeu aquele erro e que ele então precisa fazer esse trabalho de reconstrução. Essa é a parte mais difícil. Quando nós chegamos no mundo espiritual, levando as nossas verdades profundamente enraizadas. A Angelina Coloné colocou, conheço uma jovem que não consegue ter paz nos sonhos, né? Sempre atormentada por seres cruéis. Faz tratamento com psiquiatra, mas de outra religião, não aceita outro tratamento. Né? E a gente vê, Angelina, que muitas vezes, nós já falamos sobre isso, né? A própria mediunidade, ela tem ali 3 características, né? Kardec apresenta isso para nós. Você tem uma mediunidade que ela é missionária, aí nós tivemos Chico Xavier como a nossa grande referência. Você tem ali a mediunidade provatória, muitos médiuns passam por isso, é aquela provação da dedicação, da caridade, da humildade, da simplicidade, por exemplo, né, Dudu? Né? Então você tem ali várias, né, situações em que o médium é testado nos seus valores, no trabalho mediúnico, e você tem aquela mediunidade expiatória, que nós encontramos pessoas que são intensamente atormentadas por espíritos, e ela percebe isso. Ela tem ali as impressões claras, porque ela vê, porque ela ouve, porque ela sente, porque ela convive intensamente com esses algozes, através dessa mediunidade aflorada. E isso vem como consequência do seu passado, porque não basta apenas ali ter o arrependimento. Há a necessidade dela reparar isso tudo. E essa reparação, a gente lembra sempre, Joana de Ângeles, que a melhor forma de você aprender com o erro que você praticou é você convivendo, sentindo as consequências do próprio erro. Então, para muitas pessoas, conviver com esses algozes, ouvir ali as cobranças, ouvir ali as suas dores intensamente, é para ele ali uma forma de aprendizado. Porque não basta apenas você dizer, não, eu não quero mais fazer isso. Então isso é um grande problema, né? Cloroquina, bom dia. Deixa eu ver aqui, a Angelina, os pais não aceitam tratamento a não ser material. Depende da crença de cada um, né? Então você tem ali a chance de encurtar, de interromper esse sofrimento, ou você vai prolongando, porque essa negação, muitas vezes, Angelina, acaba sendo consequência do seu orgulho. Não, eu não aceito isso porque as minhas crenças são diferentes. Então você prolonga. Mas ostensivamente, de uma forma absolutamente clara, a realidade está sendo mostrada. Você pode aceitar ou você pode rejeitar. Eis aí então a diferença, eis aí então a questão. Continua Miramês, vamos lá. O tempo é o mesmo para as almas que se encontram vivendo nele por necessidades. No entanto, para os que sofrem, ele parece mais longo, ao passo que para os que já acordaram para o amor, esse tempo passa com uma velocidade maior. Aí a gente lembra da relatividade do tempo, né?
como dizia Einstein, né? Então, quando você vive um momento de prazer, o tempo parece muito mais curto. Quando você para um momento de angústia, o tempo parece que se prolonga. Mas, na verdade, os ponteiros do relógio caminham na mesma velocidade, para todos nós. Então, essa percepção... E aí, Dudu? Então, essa percepção acaba sendo diferenciada para cada indivíduo de acordo com suas experiências. E ele continua: tudo é um processo mental, na gama dos poderes de Deus. Para os espíritos puros, o tempo se desvanece no infinito, em busca de outras modalidades de vida e de expressão, o que aumenta a felicidade dos espíritos eleitos pela maturidade espiritual. Podes bem imaginar o que vem a ser a felicidade para a alma que ama. Se queres um exemplo, medita em Jesus Cristo, portador cósmico da luz de Deus para a humanidade, como naqueles que o acompanharam nas suas lides na terra. A criatura reformada, ante os conceitos do Evangelho, deve guardar essas palavras. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos. Aqui uma passagem de Timóteo 5:1. Já que nos servimos dos conceitos do Evangelho como pregador, devemos dar exemplos principalmente no tocante aos idosos, respeitando-os e ajudando nas suas dificuldades, como também aos moços, trabalhando com eles para que encontrem, como nós, os caminhos do bem, nas pegadas de Jesus. O tempo passa. Aproveita seu convite para os corações que pulsam como prece a Deus. Faze-te companheiro da luz, envolve-te nela e vive-a, porque Deus está em todo lugar, ouvindo-nos e nos atendendo nas nossas necessidades. Se o tempo te parecer mais longo, é vestígio de que estás sofrendo por dentro. Procura reparar esses deslizes, para que esse tempo se encurte e te sintas feliz na tua viagem pela vida, procurando sempre o melhor para a felicidade, não somente a tua, porém a paz para todas as criaturas. O bem comum deve interessar ao teu coração, pois ele é semente de amor na terra da consciência. Não te esqueças de orar todos os dias, mas fica sabendo que a súplica não pode ser da boca para fora. Dela deve participar o coração, a fim de que a luz se faça na tua mente, inspirando-te para as decisões elevadas e dando-te força para exemplos enobrecidos. O espírito sofredor, quando sem as vestes carnais, sente mais a opressão da sua consciência, cobrando a modificação. Com a devida urgência, ouve a voz dentro de ti com atenção e ora mais, pedindo forças a Deus para que possas derrubar a casa velha e edificar nova residência no mundo interno do teu coração. Consulta o Evangelho todos os dias, sem medo de errar, que ele te dirá como prosseguir, andando em caminhos mais retos e respirando em ares mais puros. Passagem bacana essa, né? Porque ele fala para nós sobre consultar o Evangelho todos os dias. A pergunta é, de que modo é que nós fazemos essa consulta? Aí nós lembramos daquela passagem, né, André, que nós falamos aquele dia, né, sobre a forma de você demonstrar o Evangelho. Né? Então tem duas passagens. A primeira é, né, que muitas vezes nós somos o único Evangelho que as pessoas podem ler na vida. E muitas vezes nós vemos o Evangelho sendo demonstrado na vida das pessoas. E aí outra passagem diz para nós que mostre o Evangelho através de ações. Né? Se você não conseguir, usa as palavras. Então são duas passagens que mostram bastante que o Evangelho não é apenas ali uma quantidade de palavras e de passagens. Na verdade, o Evangelho se mostra nas atitudes, nas ações cotidianas. Então, consulta o Evangelho é a mesma coisa que dizer viva constantemente esse Evangelho. Não na sua religiosidade, mas nos seus valores. Porque muitas vezes decoramos passagens e nos esquecemos da vivência. Então é importante a gente sempre pensar nisso. E ele continua, e ele termina para nós.
Exatamente, né, Didima? Prega o evangelho. Se precisar, use as palavras, né, de São Francisco de Assis. E ainda teremos mais uns 2, 4, 5, né, o tic-tac. Ainda tem muito tempo pela frente ainda para poder assimilar para quem resistir. Né? E porque é exatamente isso, tic-tac, que o Miramês está falando agora, com relação ao tempo. Né? Então, quer dizer, nós já tivemos o tempo todo, esse tempo todo, ouvindo essa mesma mensagem. E por que ainda vivemos no mundo de provas e expiações? Porque nós só apenas ouvimos, mas não transformamos isso em vida. Né? Então, quando isso se transformar de fato numa filosofia de vida, o tempo será generoso. Porque aí então nós veremos o tempo sendo muito mais breve e ele se dissipando, né, pelo universo, porque agora o tempo é o nosso aliado e não o nosso algoz. Porque é exatamente isso, né? Quanto mais você sofre, significa que o tempo é o seu grande vilão. Quando você aproveita os seus momentos e transforma em felicidade, o tempo é seu aliado. E finalmente aqui, aproveita o tempo que te resta na matéria e começa a mudar de vida no tocante à moral, pois chegando ao mundo espiritual as dificuldades são maiores, né? O que pensas, fazes, e o que faz, imediatamente o tribunal da consciência julga. A carne é um esconderijo que te resguarda. Cuida dela, se estás envolvido nos fluidos grosseiros. Aproveita ao máximo o tempo que Deus te deu e renova teus costumes, se já não o fizestes. Caminha com a luz, que serás sempre agraciado pela paz. Né? Então, eis aí o grande ensinamento, né? E falando sempre do tempo, nesse sentido filosófico, né? Porque ele acaba sendo para nós a oportunidade de grandes realizações, mas também ele acaba sendo para nós, né, uma experiência bastante dolorosa se nós nos prendemos nas nossas dores, nos nossos equívocos. Né? Esse bonde sempre vai passar, né? Ele demora um pouco para aqueles que perdem ali o tempo, mas ele volta. Né? Então está sempre ali, aguardando, né, as disposições íntimas de cada um de nós. Para finalizarmos então, pessoal, concluindo aqui o nosso estudo, a Didima colocou para nós, né? Pode demorar pegar o bonde, né? Mas vai pegá-lo, né? Nenhuma das ovelhas se perderá. Pois é. E para finalizarmos, meus amigos, aqui então, o nosso querido Alírio de Oliveira trouxe para nós aqui mais um dos seus belíssimos poemas para nos ajudar aqui nas nossas reflexões. E aí então nós fechamos, né, com chave de ouro aqui o nosso encontro de hoje. Diz assim: onde ando o meu caminho, eu perdi há muito tempo atrás, mas o amor se fez presente, e quando me sentia ausente, eu chegava e ele via. Era a luz que se fazia na presença de Jesus. O caminho foi difícil, a espera muito grande. Envolvido e distante, eu rezava e pedia, quando no tempo de um certo dia, eu estava lá contigo. Era amor indescritível que estava sobre mim. Na luz brilhante eu mirava, e na emoção de te ver eu falava, era tudo o que eu queria, conversar na oração. O pedido foi aceito, e com alegria no peito, naquele momento só nosso, era só você e eu. Olha que bacana, né? Então, tá aí, né? O tempo para cada um no seu próprio tempo. E no momento em que nós, então, encontramos, né, esse despertar da nossa consciência e essa luz que começa a se acender dentro de nós, nós nos vemos, então, diretamente com Jesus. Então, essa é a mensagem final, para finalizarmos aqui o nosso encontro de hoje e deixar, né, esse aprendizado, né, porque muitos são os depoimentos que chegam para nós, e ensinamentos também, ensinamentos dos instrutores e depoimentos que também se transformam em ensinamentos dos espíritos que vivem essa realidade. Né? E essa realidade, ela pode ser modificada por nós agora, para não precisarmos aprender isso na prática, sentir na pele os dramas, de demorarmos tanto para promovermos essa transformação interior. Então nós podemos fazer isso desde já. Por isso, Miramês, aqui no final, reforça para nós aqui com esse trecho, né?
quando ele diz: aproveita ao máximo o tempo que Deus te deu e renova teus costumes se já não o fizeste. Então está aqui para nós o grande convite. Meus amigos, é isso. Angelina colocou, né? Tomei a atitude de buscar novamente o Evangelho a partir da introdução, como falei antes. Descobrimos muitas passagens da doutrina, né, que na leitura diária não dá condições de perceber. Né? Então tem que fazer a leitura, tem que ter ali um momento de reflexão para assimilar a lição que vem sendo transmitida. Mas, meus amigos, encerrando por aqui então o nosso encontro de hoje, nós vamos aqui para o próximo item, a próxima questão do Livro dos Espíritos será número 106. Então vimos 105, 106 então aqui para nós finalizarmos, né? Aprendemos mais ainda. Então essa parte que trata, né, da duração